Querido amigo, querida amiga, em Cristo diante do fim. Quero trazer para nossa reflexão neste momento a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 8, e depois o versículo 13 até o 17, onde o texto diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Versículo 13 ao 17, vou me guardar para leitura posterior. Querido amigo, querida amiga, tenho certeza que você que já tem filhos, ou você talvez que faz parte, você que é líder de algum grupo, de alguma situação, quantas vezes nós já não nos obrigamos a falar a seguinte frase: quantas vezes eu terei que repetir? Quantas vezes eu terei que repetir? Essa frase é muito dita pelos pais aos seus filhos, pelos líderes aos seus liderados. Querido amigo, querida amiga, e parece que é exatamente esta frase, quantas vezes eu terei que repetir, é que o apóstolo Paulo está falando aqui com essas palavras que nós ouvimos há pouco. Olha só o versículo 1. Irmãos, ou seja, aqueles que creem em Jesus, aqueles que estão na igreja. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos, ou seja, quantas vezes eu terei que repetir para vocês a respeito deste assunto? Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele já havia escrito a respeito da vinda de Jesus, ele já havia escrito sobre a questão da ressurreição dos mortos, mas mesmo tendo Paulo escrito sobre isso, algumas pessoas se aproveitaram da situação, até porque a igreja estava sendo perseguida. Então eles se aproveitaram dessa perseguição e fizeram uma falsa interpretação do que Paulo havia escrito. E isso causou uma certa confusão. Olha só o que Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e o 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Só que essas ideias, esse ensinamento, ele foi distorcido por pregadores apocalípticos da época. E daí então, numa tentativa de corrigir essa distorção que muitos fizeram, na tentativa de contradizer os pregadores apocalípticos daquela época, o apóstolo Paulo ele retoma o assunto e agora escreve na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Ele ouviu, estando ele na cidade de Corinto, notícias sobre a grande confusão que pregadores apocalípticos haviam feito, e ele então escreve esta carta. E agora no capítulo 2 ele trata deste tema. No entanto, querido amigo, querida amiga, quando nós falamos sobre fim, para mim é começo, novo céu, nova terra. Mas quando as pessoas falam sobre fim do mundo, ou sobre a segunda vinda de Jesus, as pessoas geralmente elas pensam muito nos sinais que são popularmente falados, comentados.
terremoto, o amor esfriando nas pessoas, pai matando filho, filho matando pai, e assim por diante. No entanto, o apóstolo Paulo, quando ele agora busca corrigir, ou quantas vezes eu terei que repetir, quando agora ele pega e fala lá para os seus irmãos, para os cristãos da igreja de Tessalônica, ele, na verdade, coloca um outro elemento do fim, que muitas vezes é um elemento que acaba passando despercebido por nós. Paulo, ele acrescenta justamente o tema sobre o anticristo. O anticristo. Querido amigo, querida amiga, esta carta, esta carta, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 12, por muitos comentaristas é considerada como sendo um pequeno apocalipse. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, sobre esse pequeno apocalipse denominado pelo anticristo. Ou o anticristo vai influenciar. O anticristo vai vir e vai enganar muitas pessoas. E Paulo, de uma maneira onde ele busca orientar essas pessoas, ele diz: quantas vezes eu terei que repetir? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Sim, nós vos exortamos. A que não vos demovais da vossa mente. Tanta confusão foi feita a respeito da segunda vinda de Cristo. Tanta confusão foi lá causada entre aquelas pessoas que Paulo agora está falando assim: olha, isso tem gerado uma grande confusão entre vocês. E Paulo, ele está dizendo assim: olha, vocês estão tão abalados, a mente de vocês está tão confusa que é como se fosse uma casa que passou por um terremoto e agora o seu alicerce está todo destruído. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Falsas interpretações sobre esse tema, sobre esse assunto, acabou surgindo. Falsos pregadores se aproveitaram da perseguição a qual os cristãos estavam passando e agora então começam a dizer assim: não, o tempo do fim já chegou. Olha, Jesus já veio. Isso gerou muita perturbação entre as pessoas, agitação mental. E desta forma, aqueles crentes, eles ficaram desequilibrados, como essa casa que passou pelo terremoto e o alicerce foi danificado por causa do terremoto. Nós, pelo menos eu, por aquilo que tenho lido e pesquisado, eu não tenho como dizer para você o que aqueles pregadores ensinavam a respeito da volta de Cristo. Mas o que eu sei dizer pelo texto de 2 Tessalonicenses é que a mensagem deles foi uma distorção tão grande a respeito desse assunto que infelizmente perturbou profundamente aquela igreja. O problema era que esse ensinamento falso, ele estava sendo transmitido por falsas interpretações das cartas de Paulo. Ou alguns até escreveram cartas como se supostamente fosse o apóstolo Paulo. E é por isso que Paulo está dizendo: quantas vezes eu terei que repetir? E daí ele segue no versículo 3: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Coisa que Jesus já havia alertado lá em Mateus 24, né? Cuidado para que ninguém vos engane. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor, a vinda de Cristo, a volta de Cristo, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E daí ele descreve quem é este filho da perdição: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora,
A pergunta que fica é por que Paulo, quando ele vai retomar o assunto que ele já havia escrito em 1 Tessalonicenses, por que ele retoma o assunto falando sobre o dia do Senhor, o dia em que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos? Por que Paulo agora coloca esse elemento do anticristo? Bem, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha, se esses falsos mestres, esses pregadores apocalípticos aí, já estão enganando vocês a esse ponto de causar toda essa perturbação dentro da vida de vocês e dentro da igreja, cuidado. Cuidado, porque vai vir algo muito pior. É o alerta de Paulo. Vai vir o anticristo. Vai ter o levantamento do anticristo. Se as pessoas já estão se deixando enganar por distorções daquilo que eu escrevi, imagine quando se levantar o anticristo. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo e falando para aqueles cristãos. Querido amigo, querida amiga, eu li uma frase que me chamou muito a atenção. E essa frase, escrita por Robertson, ela diz o seguinte: o que me estranha é a postura de alguns crentes de que quando surge um novo enganador com uma novidade religiosa, esses cristãos se desviam da fé. Olha só que interessante, né? Surge um enganador com uma novidade religiosa e acaba arrastando muitas pessoas. Como que isso tem causado uma estranheza para mim, escreveu esse autor chamado Robertson. Jesus ele fez um alerta, está lá em Mateus 24, versículo 4, cuidado para que ninguém vos engane. E Paulo, aqui no versículo 9 da segunda carta aos Tessalonicenses, escreveu, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha só, ele vai enganar as pessoas por quê? Porque ele vai enganar as pessoas com milagres, com sinais, com muita mentira. Assim como aqueles falsos mestres naquela época já haviam enganado e causado essa grande confusão dentro da igreja a ponto de abalar emocionalmente as pessoas, imagina quando se levantar o anticristo. Ele também enganará as pessoas. E as pessoas vão ser enganadas a ponto de acharem que elas estão corretas, que elas estão certas. O apóstolo Paulo não usa a expressão anticristo aqui em 2 Tessalonicenses. Quem usa essa expressão frequentemente é o apóstolo João, lá na sua primeira carta. Na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18 e 22, capítulo 4, versículo 3. E na sua segunda carta, lá no versículo 7. Em toda a Bíblia, se nós olharmos, mesmo que não ocorra a expressão anticristo, o anticristo ele sempre é descrito como sendo opositor às coisas de Deus e ao próprio Deus. Por isso que diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Quem é esse? O anticristo. Anticristo significa aquele que é contra. Olha só, contra Cristo. Não é aquele que está em lugar de Cristo, não. É contra Cristo. O anticristo é aquele que desvia a pessoa de Cristo. O apóstolo João, quando escreve a carta de Apocalipse, ele na verdade chama o anticristo de besta. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 3, o chama de homem da iniquidade, ou filho da perdição. O profeta Daniel, e Paulo me parece estar fazendo a interpretação de Daniel também com suas palavras, ele então, o profeta Daniel, no capítulo 11 do seu livro, versículo 43, ele escreveu que o diabo iria mostrar todos os tesouros na terra, para que com esses tesouros o anticristo então seduza os homens, seduza as pessoas. O anticristo se colocará contra Deus, escondendo o evangelho e dando autoridade a si mesmo. O reino do anticristo é um novo culto a Deus, mas não ao Deus, o nosso Deus, o Deus o qual diz a Bíblia. Não, Deus, ele mesmo. Ele vai valorizar a autoridade humana e rejeitar a autoridade de Cristo. Vai exaltar as obras humanas
e os meios da autojustificação e vai desprezar a obra de Cristo, que é o que verdadeiramente nos justifica diante de Deus. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, as pessoas em Tessalônica, elas estavam sendo enganadas. E elas estavam sendo enganadas por falsas interpretações das palavras das cartas do apóstolo Paulo. E da cidade de Corinto, ouvindo essas notícias, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. É como se ele estivesse dizendo: quantas vezes eu terei que repetir esse mesmo assunto? Querido amigo, querida amiga, cuidado. Cuidado se nós olharmos para os sinais: terremoto, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, o amor esfriando nas pessoas. São sinais que Jesus disse sobre o início das dores ou do tempo do fim. Se nós olharmos para esses sinais, nós podemos dizer assim: nós estamos vivendo no tempo do fim. Esses sinais, eles são visíveis. No entanto, querido amigo, querida amiga, o apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses, ele quer nos alertar. E o seu alerta é com respeito ao anticristo, com aquele que coloca contra Cristo e a sua obra. Aquele que coloca de lado tudo o que é obra de Cristo, tudo o que Cristo fez e faz pela sua igreja. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve assim: ele será, ou seja, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí Paulo ainda diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer essas coisas? Vocês já se esqueceram? Quantas vezes eu terei que repetir isso? Eu já falei para vocês, eu já escrevi para vocês sobre isso. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Querido amigo, querida amiga, a minha pergunta é: será que eu vou conseguir resistir diante do levantamento do anticristo? Será que eu vou resistir? Por mim mesmo, não. Por mim mesmo, não. Afinal, o pai da mentira, ele enganou Eva. E não foi em qualquer lugar. Foi lá no paraíso. O pai da mentira enganou Eva. Eva enganou Adão. E assim nos lançou na sedução da mentira. A arma do anticristo, a mentira, o engano, a destruição, a morte, o afastamento das coisas de Deus. No entanto, o apóstolo Paulo ele escreveu: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus. É o versículo 13 até o 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, que estão na fé, que estão na verdade. Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Deus, ele criou e ele quer a salvação. Ele anunciou essa salvação para Adão e Eva, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, a boa notícia que trata a respeito da obra de Cristo, da ressurreição de Cristo, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo
E Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Querido amigo, querida amiga, resistir ao anticristo, senhor da mentira, personificação da mentira, só é possível porque o Senhor nos ama. E pelo poder do Espírito Santo nos chamou e chama, nos escolheu e nos escolhe para permanecermos na verdade e nos dedicarmos a Cristo. Não tem como vencer o anticristo sem estar e permanecer em Cristo. E só é possível estar e permanecer em Cristo por causa daquilo que a palavra de Deus diz, pelo poder do Espírito Santo que age pela palavra e nos mantém firmes, nos mantém inteirados da verdade. E justamente por causa disso, querido amigo, querida amiga, eu quero terminar esta mensagem orando como Paulo orou. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e toda boa palavra. Somente em Cristo é que eu vou conseguir resistir aos ataques do anticristo, que são constantes por meio das mentiras, por meio das distorções da palavra de Deus. Porque tudo que me tira de Cristo, tudo que me afasta de Cristo, é obra do anticristo, porque ele está contra Cristo. Que Deus nos guarde disso. E que Deus nos guarde disso pelo poder do Espírito Santo, nos fazendo permanecer em Cristo Jesus, na sua maravilhosa obra de salvação. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado pela sua companhia. Se você puder compartilhar esse vídeo, agradeço. Também, se você quiser acompanhar o meu canal lá no YouTube, Pastor Edson Ronaldo Trestman ou Cristonectado. Digita lá Cristonectado, aí o meu nome é Edson Ronaldo Trestman, e você também pode acompanhar mensagens através do meu canal no YouTube. Deus te abençoe, fiquem todos vocês com Jesus. Olha, um forte abraço a vocês, até uma próxima oportunidade, se Deus, o nosso Pai que nos ama, assim nos permitir. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.